E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui novamente a fim de podermos conversar, estudar sobre a vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Vamos começar a estudar o capítulo 20, cujo título é Noções de Lar. Nós já comentamos alguma coisa sobre isso, mas vamos, como é um assunto muito importante, muito pertinente, vamos ler novamente. O parágrafo 1. O André Luiz, ele está só para a gente lembrar, né? Ele está na casa de Dona Laura, mãe de Lísias, e ele, na conversa com Dona Laura, ela está passando algumas lições para ele. Ele ainda não consegue perceber bem, mas até essa conversa que vai ser a tônica desse capítulo, sobre lar, sobre família, é algo para prepará-lo para o que vai acontecer com ele no final do livro, quando ele tiver que vir em casa e encontrar a esposa já em segundas núpcias, não é? A maioria de todos nós já lemos Nosso Lar, mas para quem não leu, a gente está dando um spoiler, mas é para explicar o porquê dessas conversas que ele vai ter com várias pessoas em Nosso Lar. Vamos dizer assim, é um curso, esse ano que ele ficou em Nosso Lar é um curso preparatório para ele voltar em casa e não ter um choque muito grande, porque cada caso é um caso. A gente viu no capítulo passado, no capítulo 19, que a Dona Laura, para a neta dela, para a Heloísa, ela já falou, não se iluda, o seu noivo, ele já estava com olhares, com intenções para sua amiga, Maria da Luz, e daqui a pouco eles vão casar. E aí a gente vê assim, por que para ela, né, falou logo na lata, como se diz, e para o André Luiz, ele estão comendo, como os mineiros gostam de dizer, estão comendo mingau pela beirada. Porque a reação do André Luiz, né, os mentores conhecem, e poderia ser muito danosa para ele. Ele poderia ter uma reação que complicasse muito a encarnação dele. E a Heloísa, a avó, conhecia a Heloísa e sabia que poderia falar logo a verdade, que daqui a pouco ela estava recuperada, com certeza, né? Ela teve uma preparação talvez religiosa que o André Luiz não teve. Que a gente já viu isso também. Então... E teria só um detalhe, isso que você está falando, o André Luiz foi de um jeito para dentro da Dona Laura para a Heloísa de outro, é exatamente o que acontece quando aqui na Terra, enquanto encarnados, quando a mãe tem vários filhos. Cada um é de um jeito, mesmo o pai, mesmo a mãe. Quem não tem o conhecimento do espiritismo fala assim, como é que pode, né? Mesmo o pai e mesmo a mãe tão diferentes? Porque são espíritos diferentes. São bagagens diferentes, são histórias diferentes. Nós somos o somatório hoje das nossas existências pregressas. Então a mãe vai lidar com um diferente do que lida com o outro, do que lida com o terceiro, com o quarto, com o quinto, né? Quando se ela tiver. Então é exatamente aquilo, se a mãe faz isso aqui, nós encarnados fazemos isso com todas as nossas limitações, e então os espíritos que têm a sabedoria, que tem intuição, que já tem o equilíbrio, né? Tanto que são ministros em instâncias espirituais de refazimento, como o Nosso Lar, tem essa responsabilidade porque tem a capacidade para isso, o equilíbrio. Então eles lidam, cada caso é um caso. Isso que acontece com o André Luiz
do preparo acontece com todos nós. Não há privilégio de ninguém para ter esse preparo, para ter um acontecimento futuro. Isso acontece com todos nós corriqueiramente em nossa vida, né? Isso. Então vamos começar a ler. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Porque ele viu que ela cuida da família, está cuidando da neta recém-desencarnada e está esperando a Tereza, que é a outra filha dela que está chegando, desencarnada, que ela também vai ter que cuidar. Não é essa que está aqui falando. Não, né? Não é, não. Não é, não. Não era, né? Não é. Então, ele quer saber se ela tem outras atribuições. Aí ela vai responder: sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Então, a gente tem algumas coisas para pontuar aqui. O que é uma cidade de transição? Uma cidade espiritual de transição é uma cidade que abriga espíritos que ainda têm a necessidade de reencarnar. Ou reencarnar do lugar que veio, que é, no caso, nosso lar. O André Luiz fala para nós que a maioria que está lá vai voltar para a Terra. E muito poucos conseguem ascender a colônias mais superiores. Mas, de qualquer jeito, vão precisar reencarnar, não é? Então, uma colônia de transição, ela é esse tipo de cidade. Se existe a de transição, existe a definitiva, não é? Porque se a dona Laura está dizendo para ele que nosso lar é uma colônia de transição, então provavelmente existem colônias definitivas. O que a gente pode entender com isso? Uma colônia definitiva é aquela colônia que já abriga espíritos elevados, que não tem mais necessidade de reencarnar na Terra para resgate, a não ser em missão. E em missão, não é? Eles podem vir, sim. Mas não é uma colônia de transição. Não tem mais o que aprender com o planeta. Não tem mais dívida com a nossa esfera aqui. Está aqui para ajudar. Mas, assim, ao pé da letra, vamos dizer assim, a necessidade de encarnar, quando a gente fala necessidade, é quando tem dívida com o planeta. Quando tem, a dívida requer ainda um aprendizado. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Não precisa mais. Não precisa mais. Mas ele pode encarnar? Pode. Se quiser, né? Livro Obreiros da Vida Eterna, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tem um personagem lá chamado Asclépios, é o capítulo titulado Sublime Visitante. E ele, o André Luiz, ele vai ao nosso lar fazer uma palestra, fazer um atendimento, né, para a colônia, né, levar os seus eflúvios de amor para a colônia. E aí ele fica algum tempo lá, um pouco tempo, e nesse pouco tempo o André Luiz vê tanto brilho, tanta luz, que o André Luiz fica admirado. Mas, meu Deus, será isso a elevação máxima de todo o universo? Ele faz uma pergunta desse estilo. Didático para nós, né, claro. E aí o instrutor responde que não. Que ele está galgando ainda, e o Asclépio é ligado ainda às esferas da Terra, mas ele é ligado ainda às esferas da Terra, mas em esferas superiores. E ele pode encarnar de 800 em 800 anos, na média, não é data certa, se quiser. Só que quando o espírito superior ele encarna, quando ele quer, é quando Jesus quer. Coincide a vontade, porque por isso que é superior, porque a vontade dele coincide com a vontade do mestre, que não é o nosso caso ainda, né? Então, ele deve habitar uma colônia definitiva. Mas quando a gente fala habitar, não é que ele fica lá sentado na casinha dele, não é isso não. O espírito, quanto mais superior, isso aí a obra básica nos informa, e os espíritos também nos informam, quanto mais superior o espírito, mais ele trabalha. Isso a gente já falou aqui algumas vezes, vamos colocar aqui, porque ela está dizendo, né, Tereza?
vai falar agora na questão do trabalho. A finalidade de Nosso Lar, da colônia Nosso Lar. Ele vai falar aqui, né? A própria postura do Asclépios, quando ele se apresenta em Nosso Lar, quando ele se materializa em Nosso Lar, e as perguntas que são feitas a ele já traz uns pergaminhos, uns rolos, que na realidade aqueles rolos são passagens do Evangelho. Não é, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que, apesar de ser uma colônia definitiva, eles continuam estudando o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus representa o pensamento de Deus aqui na Terra. Só que, com certeza, eles, quando leem uma frase, né, um versículo lá do Evangelho, eles têm uma visão totalmente diferente e muito mais abrangente do que a nossa, porquanto o conhecimento que eles já adquiriram, né, que eles conquistaram, a moral que eles já conquistaram. Então, o Asclépios, trazendo os pergaminhos, né, os rolos do Evangelho de Jesus, ele também está dizendo, olha, a gente continua estudando na colônia, apesar de ser uma colônia definitiva, porque no próprio livro vai dizer que ele é da Terra, mas ele ainda ele precisa e quer habitar, eu acho que é a constelação de Hércules, se eu não me engano, né? Ele tem, lógico, e quem está em Hércules? Então, Jesus é o guia e modelo da humanidade. Então, aqui na Terra, em todas as constelações que pertencem aqui ao nosso sistema solar, né? Não, ele primeiro, desculpa, primeiro eu peguei aqui. Ele primeiro aspira integrar-se no quadro de representantes de nosso orbe, quer dizer, representantes da Terra, junto a gloriosas comunidades que habitam Júpiter e Saturno. Ele já quer ir, mas primeiro, é o nosso sistema, né? O nosso sistema. Depois disso ele vai até chegar na constelação de Hércules e vai embora. Então todos esses, né, com certeza, todos os habitantes da Terra estudam a mensagem de Jesus, porque ele é o nosso modelo e guia. E o Asclépio é a prova disso, um espírito já muito evoluído, sem necessidade mais de reencarnar na Terra, mas ele ainda estuda o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira, só que a gente está falando... Porque perguntavam ao Chico, assim, Chico, qual é a novidade? Ele falou, a novidade é a boa nova, porque no Evangelho ninguém consegue ainda praticar. E depois que esse sublime visitante chega no nosso lar, e aí eles pedem para ele falar alguma coisa. Ele abre um pergaminho e fala assim, Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Ele não dá nenhuma opinião própria. Tem novidade, é o que o Jesus já falou para nós. Então, é nesse sentido, né, Tereza, que ele está falando aqui, colônia de aprendizado. Porque o trabalho é para isso, é para esse aprendizado, o trabalho no bem. Porque o trabalho aperfeiçoa a inteligência. Laura faz lá nas câmaras de retificação, né? O trabalho é uma lei de Deus, então em todos os lugares do universo se trabalha, como Jesus falou, meu Pai trabalha todos os dias, e é o trabalho que faz com que a gente consiga aperfeiçoar as nossas habilidades, não é? Os nossos potenciais, e o aprendizado não é estudar as leis humanas, é estudar as leis divinas, porque você conseguindo aplicar as leis divinas na tua existência, enquanto você reencarnar, você fica muito bem, porque com certeza aquele que cumpre as leis de Deus está no caminho, né, da perfeição, está num caminho mais rápido da perfeição, da perfectibilidade, né, porque perfeito só Deus, da perfeição relativa, não da absoluta, que é Deus, mas já está no caminho. Então, o trabalho e o aprendizado é em nosso lar e em todas as colônias espirituais da Terra, em todas, cada um com o seu nível de consciência, nível de moralidade, nível de conhecimento, mas todos ainda estudando, porque ninguém ainda é espírito puro.
Aqui não é aqui no nosso sistema, o que parece, não existe colônia de... Os planetas não são colônias de espíritos puros. Talvez o Sol possa ser, não tem nada escrito sobre isso, mas de repente o Sol pode ser a habitação de espíritos muito, muito elevados, mas não tem nada escrito, mas a gente pode supor, já que Júpiter porque se em todo lugar, né, Júpiter e Saturno são mais elevados, a gente sabe disso, pelo relato dos espíritos, o Sol pode ter habitação sim, né, mas isso aí Tereza, quando ela fala aqui, mais uma vez, a gente já falou isso em alguns programas anteriores, ela diz assim, na colônia, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Então, nós falamos aqui nesse aprendizado, para poder esse aprendizado ser colocado em prática na próxima existência, no corpo. Então, a ilusão, porque muitas vezes nós podemos transferir o que a gente falava de céu antes, né, do conhecimento do Espiritismo para nós, o que a gente chamava de céu, a gente pode transferir o raciocínio agora para nosso lar. Eu vou desencarnar, vou morrer, vou para o nosso lar. Mas vou para o nosso lar e vou ficar fazendo o que lá? Não é assim. Tudo é uma transição. A vida, os espíritos nos ensinam que a vida é uma sequência. Aliás, no frontispício aqui do nosso lar, o André Luiz coloca: a vida não cessa. No prefácio, desculpa. Ele coloca que a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então não existe essa estação de repouso permanente. Existem, claro, estações, como o próprio nosso lar, de estações de repouso temporário para refazimento e a continuidade do trabalho da vida. Então o aprendizado e o trabalho, ele é contínuo, é necessidade nossa. As palavras de nosso Senhor Jesus são claras, quando ele diz que o Pai trabalha todo dia e eu também. Olha, se o Espírito mais superior que já esteve aqui, que governa o nosso planeta, trabalha todo dia, que dirá nós? Que necessidade nós não teríamos de trabalhar? Por que nós não trabalharíamos? Tal é a necessidade que nós temos de fazer. Então, essa questão de descanse em paz, está descansando. Se está descansando, é que precisa se refazer. Mas logo que se refaz, vai trabalhar. Essa é a nossa realidade, a continuidade da vida, né? Mais uma vez, aqui no detalhe, ela está demonstrando isso. E agora, mais particularmente, ela vai começar a falar das almas femininas. Isso. Aí nós estamos no parágrafo 3º. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Aí o que a gente comentou, uma colônia de transição representa, né, ela está habitada por espíritos que têm a necessidade de voltar à reencarnação para aprendizado. E ou para ascender às esferas mais altas, no caso aqui, são aquelas almas femininas que já estão morando no Ministério da União Divina ou no Ministério da Elevação. São esses dois ministérios que abrigam espíritos que podem ascender a outras esferas, não é? No caso, a maioria vai ter que reencarnar. E para lembrar aqui, Marco, uma coisa também que às vezes os ouvintes podem achar que todo espírito ele é albergado em colônia espiritual. Nem todos. Nem todos. A gente, no livro, ontem a gente estava estudando isso lá no centro, no livro Obreiros da Vida Eterna, há o trabalho de o resgate de um espírito que está nas trevas há muitos anos. É um padre, o padre Domênico. E lá no livro, a irmã Zenóbia, que é uma das mentoras, né, do André Luiz nesse livro, ela é a diretora da Casa Transitória de Fabiano. Ela não é mentora, ela é a diretora da Casa Transitória de Fabiano. Nesse livro, o mentor é Jerônimo.
Eu achava até que era o Alexandre, mas não é Jerônimo. Ela, quando é feito esse resgate dessa alma, desse espírito, ele é trazido para a crosta planetária para uma reencarnação compulsória. Ele não habitou em colônia nenhuma, ele ficou simplesmente nas trevas, vagando, desesperado, desequilibrado. Ele frequentava igrejas, assim, no mundo espiritual, não sei se ele plasmava ou quem plasmava, igrejas, ou até, eu tenho a impressão que até na crosta mesmo, né, igrejas abandonadas, porque ele fora padre, e ele não vai passar por colônia nenhuma, nem transitória, nem definitiva. Ele simplesmente sai das trevas e a mãezinha dele o ajuda, e ele vai ser trazido para a crosta para ser filho de uma das mulheres que ele fez muito mal enquanto encarnado. Então, para a gente entender isso, nem todos vão para uma colônia, mas todos têm necessidade, espíritos inferiores que somos ainda, todos nós temos necessidade de reencarnar, muitas vezes ainda, porque a gente ainda tem muita dificuldade na vivência, no cumprimento da lei de Deus. Se a gente ainda, né, tem toda essa dificuldade, sinal que a gente vai ter que voltar algumas vezes, e isso é muito bom. Os espíritos dizem que a reencarnação é o perdão de Deus para as nossas faltas. No livro, aproveitando que você está falando, no livro Ação e Reação, nós temos um personagem, o Orzil, que ele toma conta de um posto de socorro. Sim. É chamada Cabana do Orzil até. E são espíritos mais, assim, bem mais desequilibrados, que estão ali momentaneamente. Alguns podem ser transferidos depois para uma colônia e outros não, já para preparação para reencarnar. De lá Depende mesmo, de cada um. Então, tem ali, ele tem, inclusive, no meio assim, de uma região bem sombria, e aí ele tem alguns animais que ajudam ele a tomar conta ali da cabana. Tá lá o pessoal. Então, cada caso é um caso, como Jesus nos disse, tá no Evangelho, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, não é? E aí, Tereza, aproveitando que ela fala aqui, olha, as almas femininas aqui assumem numerosas obrigações. Ela tinha dito antes da finalidade da colônia, que reside no trabalho. E no aprendizado. Olha, no aprendizado. Se reside no trabalho, e as almas femininas, ela faz um destaque aqui que as almas femininas possuem numerosas obrigações, né? Aí nós temos que ver o detalhe com um comentário sobre a questão, por exemplo, da maternidade. Porque na Terra, né, a reencarnação se dá via mulher. Gestação. Mulher. E aí é um trabalho a mais. A maioria dos casos. Então, é um trabalho a mais. E aí no Livro dos Espíritos... É um trabalho a mais, eu acho que é o trabalho que o homem não consegue fazer, porque a mãe, ela consegue lavar louça, passar roupa, olhar o dever do filho, ver quem é que está tocando a campainha. O homem, ele já tem uma certa dificuldade. Então deixa para lá. Mas será que isso diferencia a igualdade do homem e da mulher? Na pergunta de número 817 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, ele até bota um título antes da pergunta, Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Aí ele pergunta aqui, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Aí os espíritos respondem, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, a faculdade de progredir é inerente aos dois, né? Mas na pergunta 821, Kardec faz assim, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Olha aí a pergunta. Aí a resposta, sim, maior até. Olha a resposta dos espíritos. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida, a maternidade. Sim. E aí, como a gente está finalizando aqui o programa, a gente dá continuidade a esse raciocínio. Mas a resposta dos espíritos é bem clara, que a função da mulher é maior do que a destinada ao homem, maior.
por causa da questão da maternidade, sim, não é? Isso, a responsabilidade então, por isso que todo mundo vai reencarnar, homem e mulher. Mas isso aí é uma conversa para o próximo programa. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe vossos lares. Fiquem com Deus, Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.